Nós sabemos que a escola bíblica ela é tradicionalmente conhecida entre as igrejas protestantes. É o ambiente em que todo aquele que agora decidiu seguir Jesus, se tornou um discípulo de Jesus Cristo, deve frequentar. Mas por que ele deve frequentar o departamento de escola bíblica agora? Por que é necessário fazer parte da escola bíblica da igreja local? Eu quero aqui compartilhar com vocês 3 textos em que eu acredito que constam considerações muito importantes que possam nos ajudar a responder essa pergunta. E o primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, mais precisamente no versículo 20, porque Jesus, ao ordenar os discípulos, ou seja, a igreja, a irem por todo o mundo e fazerem discípulos, Jesus também pede para que os discípulos ensinem todas as palavras que ele havia dito. Eles tinham que ir ao mundo, ou seja, precisavam levar o que Cristo havia feito através de sua vida e haviam testemunhado tudo isso, então agora deveriam compartilhar isso com o mundo. E nós sabemos que as palavras de Jesus neste comissionamento elas passam agora a ganhar força através da vida destes apóstolos que ouviram essa ordenança de Jesus. Então entendemos que o capítulo 28 do Evangelho de Mateus demonstra para a igreja, em sua missão, uma importante tarefa então que deve estar presente, que é o ensino das palavras de Jesus. O livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, o texto nos diz que logo após o discurso de Pedro, muitos decidem se batizar e se tornarem membros agora desta igreja, deste mesmo corpo que os apóstolos e os demais discípulos que estavam reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes. O versículo 42 do livro de Atos nos diz que todos aqueles que haviam sido batizados, e era um número grande, mais de 3.000 pessoas, eles perseveravam nas orações, eles perseveravam também na comunhão e no partir do pão, mas também perseveravam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam a igreja. Então, se Jesus havia comissionado esses discípulos a irem por todo o mundo para fazerem discípulos e também ensinar todas as suas palavras, tudo que ele havia ensinado aos discípulos, estes homens, agora em Jerusalém, ao nascer a igreja, tinham uma responsabilidade muito importante diante deles, que era ensinar estas pessoas que haviam acabado de se converter. E o ensino dos apóstolos consistia num conteúdo muito importante que todos nós temos nas mãos. Além das escrituras do Antigo Testamento, eles tinham também as palavras que Jesus Cristo havia ensinado. Hoje, para nós, este conteúdo está diante de nós. Em nossas mãos, temos tanto o Antigo Testamento e agora as palavras de Jesus Cristo registradas no Novo Testamento. Então, Jesus comissiona a igreja e nenhuma de suas tarefas no seu comissionamento era ensinar os discípulos. Entendemos então através do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entre o versículo 37 e 42, que a igreja então se dedicava no ensino destes apóstolos que haviam sido comissionados. Então é responsabilidade da igreja ensinar aquelas pessoas que estão se convertendo a Cristo e é também responsabilidade daqueles que são convertidos em Cristo Jesus de se dedicarem, de perseverarem no ensino das Escrituras Sagradas. O livro de Efésios também nos apresenta uma boa consideração e reforça muito bem para nós a necessidade de compreendermos o quanto se faz necessário fazermos parte de uma escola bíblica. O livro nos diz, no versículo 11, a partir do versículo 11 do capítulo 4, que Jesus havia designado a igreja, apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e ainda outros como pastores e também mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, se a igreja tinha a responsabilidade de ensinar,
quem concedeu à igreja dons para que homens pudessem exercer essa atividade, a atividade pedagógica na igreja, Jesus concede então esses dons à igreja para que a igreja pudesse ensinar aqueles que agora estavam fazendo parte do corpo, aqueles que agora tinham fé em Jesus Cristo e decidiram viver como igreja, tendo agora essa nova cidadania, precisavam agora investir ainda mais em sua formação. E que formação? Formação cristã. Porque este texto do livro de Efésios, ele responde para nós, nos ajudando a entender ainda mais o quanto é importante nós fazermos parte de um departamento de escola bíblica na igreja. Porque o texto nos diz que a finalidade de Jesus conceder estes dons à igreja era para que aqueles que estavam seguindo Jesus, os discípulos de Cristo, eles pudessem ser aperfeiçoados para o serviço e serem edificados, para que pudessem chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. É esta obra que Deus tem para todos nós, formar Jesus Cristo em nós. É esta a finalidade do ensino das Sagradas Escrituras, a finalidade de nós sermos formados, moldados em Cristo Jesus. E as Escrituras aqui nos respondem o quanto isso, acerca do quanto tudo isso é importante. Então, se Jesus Cristo havia comissionado a igreja, tendo em uma de suas tarefas nesta missão, ensinar, a igreja, então, quando ela começa a receber pessoas que pela fé decidem também se tornar discípulos de Jesus Cristo, como é o caso do que nós encontramos registrados no livro de Atos, eles também agora têm a responsabilidade de aprender o que há nas Escrituras Sagradas. Aprendendo com os apóstolos, sabiam agora o que a Escritura falava acerca de Cristo e continuavam a se desenvolver, crescer e serem formados. O livro de Efésios agora nos diz que a finalidade de Jesus conceder estes dons à igreja, principalmente o dom de mestre envolvido aqui no assunto em que nós estamos compartilhando, nos deixa conscientes de que se faz necessário, então, sentarmos para estudarmos as Escrituras Sagradas, porque o que Deus quer de cada um de nós é nos formarmos de acordo com a sua estatura e medida correta, que é a estatura e medida de Jesus Cristo. Precisamos resgatar aquela imagem que um dia foi perdida lá no Éden, mas isso só será possível se nós, pela fé, seguirmos Jesus e sentarmos num ambiente em que seja possível aprendermos sobre o nosso Senhor. Todo esse aprendizado, ele se encontra nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, capaz de mudar a vida de cada um de nós e transformarmos em cada um de nós aquele que Deus quer que seja formado em nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então não deixe de lado o departamento de escola bíblica da sua igreja. Procure a sua igreja, procure na sua igreja o seu pastor, faça parte desse departamento. Ou procure alguém que, caso não haja na sua igreja um departamento de escola bíblica, procure alguém que tenha interesse em estudar as Escrituras Sagradas. Forme um grupo. Quem sabe no futuro a sua igreja, a partir de você, passa a ter agora um departamento de escola bíblica. O Senhor quer que o ensino faça parte da missão da igreja, para que todos aqueles que agora estão fazendo parte do corpo de Cristo possam crescer e terem as suas vidas edificadas, tendo seu caráter transformado na pessoa de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Talvez muitas pessoas precisam compreender um pouco mais do quanto se faz necessário nós participarmos do departamento de escola bíblica das nossas igrejas. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, não deixe de fazer isso. Toque aí no sininho, faça parte desse canal e nos ajude a compartilhar o conhecimento das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.